Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, temos muitos assuntos para discutir hoje, né? E como eu já falei no programa anterior, o clã Bolsonaro vai ter alguns dissabores com essa investigação toda que está acontecendo sobre um dos filhos do Bolsonaro. E isso será que poderia afetar o governo Bolsonaro? Como eu disse a vocês, eu acho isso muito difícil porque Bolsonaro não tem ideias próprias, ele não representa a si, ele está representando ideias que são jogadas de fora para dentro, ele está simplesmente distraindo o povo brasileiro. Bolsonaro não tem uma única ideia que seja da cabeça dele que esteja sendo colocada em prática. Apenas vivências pessoais, né? Se quando ele era criança ele dava tiro de espingarda, ele faz a sugestão de regulamentar esse tipo de coisa. Se tomou multa na estrada, ele quer tirar radar. Se foi pescar e foi preso porque estava matando peixe no lugar errado, ele quer mexer na... Então, Bolsonaro só quer praticar as coisas da sua vivência pessoal. Ele não se preparou para ser um estadista. E a sua pequenez política, a sua pequenez mental faz com que o governo seja um deserto de ideias a partir da cabeça do presidente da República. O presidente da República, ele viu na política um meio de ascensão social. Era um militar medíocre, com salário, com soldo de um militar de uma patente intermediária, que não lhe permitia ter grandes luxos e grandes riquezas, grandes posses. Aliás, o presidente acabou sendo expulso do Exército muito por questões patrimoniais. Isso foi colocado nos autos do processo dele, onde um dos julgadores salientava que ele era um homem muito ambicioso já naquela época. E ele trouxe esse germe para dentro de si, viu que como vereador do Rio de Janeiro ele poderia nomear umas 20 pessoas, ganharia lá um saláriozinho. O salário de vereador, diga-se de passagem, salário muito baixo, o salário do vereador não é bom, mas podendo fazer ali a coleta de outros salários, isso poderia render uma renda um pouco superior. Eu não sei se ele fez isso, mas o fato é que ele teve um crescimento patrimonial muito interessante. Hoje ele seria considerado um homem rico. E percebendo que isso era uma coisa muito legal do ponto de vista de ascensão social, ele colocou os filhos todos na política também. Isso serviu como um grande espaço para você colocar todos os parentes. Você já deve ter visto em eleições Brasil afora, políticos sempre com um discurso que se trai, né? Eles dizem assim: você me conhece, preciso do seu voto. Olha, quando um cara diz que precisa do seu voto, ele está precisando do seu voto para ascensão social. Ele quer arrumar um emprego e ele visa ali colocar os seus parentes todos sob aquele guarda-chuva. Essa era a cabeça do presidente Bolsonaro. Não fosse assim, ele não teria colocado os filhos nesses postos todos, emprestando o seu nome, o nicho que ele conseguiu, né, para fazer desse tipo de espaço político um meio de vida e de ascensão social de toda a sua família no primeiro, segundo, terceiro grau. Se você fizer um pente fino enquanto as pessoas da família Bolsonaro possuem uma carteira de trabalho assinada, evidentemente serão em número muito menores do que as pessoas que ganharam dinheiro ao longo desses anos todos, empregados nos gabinetes do clã. Então isso está sobre a avaliação das autoridades. O presidente ficou reunido até de madrugada para tratar desse assunto com os filhos. E ele, como eu já antecipei para vocês, vai largar o filho à própria sorte. Ele não tem condição moral nenhuma de defender o filho, porque ele sabe que o filho pratica as mesmas coisas que a maior parte dos políticos pratica no Brasil, inclusive ele, presidente Bolsonaro, que deve ter colocado todo o mapa da mina para os seus filhos. E não podem reclamar. Na Grécia Antiga, quando alguém queria ser político, alguém sabia que tinha que ter sua vida colocada transparente para o cidadão grego. Não podiam disputar cargos políticos na Grécia quem fosse estrangeiro, quem não tivesse nascido na cidade, né, grega, quem fosse escravo, quem fosse mulher e também quem fosse comerciante, porque os gregos entendiam que
a atividade privada era incompatível com a defesa de interesses públicos. Se alguém quisesse disputar um cargo eletivo ou representar alguém numa cidade grega, ele tinha que se desvencilhar das atividades comerciais com no mínimo 10 anos de antecedência em algumas cidades, outras 5 anos de antecedência. No Brasil, isso virou uma grande promiscuidade e muitos políticos, para justificarem o seu crescimento patrimonial, abrem empresas, porque senão fica evidente que apenas com o salário de político ele não vai ter condição de amelhar os bens que tem. Sérgio Cabral, que nos diga, né? O Sérgio Cabral era uma espécie de político desse que fez da política um ambiente para ganhar muito dinheiro e foi em frente, né? Se você fizer um rastreamento nos políticos que são deputados federais e senadores, você vai cair o queixo se você ver a origem dessas pessoas e como é que essas pessoas ficaram endinheiradas depois que entraram para a vida pública. Bom, mas vamos falar de outros assuntos aqui. Esse assunto aí de Flávio Bolsonaro e Bolsonaro, ele vai continuar sendo conduzido em banho-maria, porque para quem manda no nosso país, de fato, que são os grandes grupos econômicos estrangeiros e nacionais, tanto faz o Bolsonaro estar na presidência da República ou não, contanto que a política econômica continue a privilegiar os negócios dessas pessoas que estão no topo da pirâmide. O presidente Bolsonaro, ele é um oco, é um vazio de ideias. Não há uma ideia original da cabeça dele, ele terceirizou tudo, cada um está fazendo o que quer, e ele está ficando muito confortável nessa história, porque ele não está tendo um poder político contra ele vindo do Congresso, porque o Congresso está ajudando a praticar a pauta econômica. Ele tem apenas algumas rusgas com os meios de comunicação que atuam sobre essas questões do varejão aí, da vida privada dos filhos. A questão fundamental, que é a questão da miséria social que o nosso país está vivendo, isso tudo é escondido pelos grandes meios de comunicação. Vamos ver aqui alguns temas. A tela não está abrindo muito alto aqui, mas vamos comentar aqui algumas questões que têm a ver com o programa. Vamos lá. Em novembro, os brasileiros pagaram mais de 125 bilhões de reais em impostos, contribuições e outras receitas federais. Foi o melhor resultado para o mês em 5 anos. Olha só, a arrecadação de imposto foi recorde, foi o melhor mês. Melhor mês para quem? Foi para você, meu amigo, que está sendo dilapidado em tudo que você faz? Ou foi para os cofres públicos que pegam a maior parte do nosso dinheiro, não para fazer investimentos, para investir no nosso próprio país, mas para pagar juros da dívida pública? A gente vai voltar nesse assunto aqui, vamos ver lá. Em 2019, a arrecadação soma 1 trilhão e 400 bilhões de reais. No mês passado, o Brasil criou quase 100 mil postos de trabalho com carteira assinada. Fazia 9 anos que não se via tanta gente sendo contratada em novembro. O comércio e o setor de serviços lideraram a abertura de vagas. No ano... Olha que coisa, né? A Renata Vasconcelos, super emocionada, né? Eu fui ver os dados desse que foi apresentado lá no CAGED, né? Nos registros lá do Ministério do Trabalho. A matéria aqui foi reproduzida nos jornais de hoje, né? O país ganha 99 mil vagas. Eles falam isso assim com um entusiasmo muito grande, mas eles não mostram que, por exemplo, no ano de 2010, não sei se vai dar para vocês verem aqui na estatística, o ano de 2010, o Brasil estava gerando 2.918.000 vagas, ou seja, quase 2 milhões de empregos a mais do que está sendo gerado agora. No entanto, eles colocam que a coisa está melhorando muito, né? Como eu sempre digo, né? Isso é para engabelar o cidadão menos atento, as pessoas que não têm essa possibilidade de ficar estudando o assunto, e elas vão achando de fato que a vida delas está melhorando. Ela não está vendo isso, mas se a televisão está dizendo que está melhorando, deve estar melhorando de todo mundo, menos a dela, não é? Então, isso faz com que a sociedade ela fique cada vez mais amortecida e cada vez mais alienada e conformada com as situações. Se o Bonner está dizendo que a vida dele está melhorando, como é que ele vai questionar uma situação dessa? Que ambiente ele tem para fazer algum tipo de crítica? Mas aí eu fui ver a qualidade desses empregos aí que foram gerados no Brasil. Quase 99 mil empregos
como diz aqui na matéria que eu já falei para vocês, né? E olha só que dados preocupantes que os meios de comunicação não abordam. Está dizendo que o saldo positivo se deu porque no comércio foram criados 106 mil vagas, né? O comércio, diga-se passagem, que é o mês do Black Friday, onde tem um aumento de consumo por conta dessas estratégias de consumo que passaram a fazer muito sucesso. Depois nós tivemos um aumento de 44 mil vagas em setor de serviços, né? São prestadores de serviços mais variados, e serviços industriais e de utilidade pública, 419 postos. E aí depois a gente tem o saldo negativo. Esses aí que são muito importantes, mas esses foram ignorados. Nós tivemos um fechamento de 290 postos em extração mineral, a administração pública perdeu 652 postos, muito por conta de aposentadorias, né? As pessoas fugindo aí da reforma da Previdência. Construção civil, perdemos 7.390 vagas. Mas a Globo não está dizendo que a construção civil está bombando? Então como é que está bombando demitindo? A agropecuária demitiu 19.161 pessoas. Vocês vejam só. E a indústria de transformação perdeu ou demitiu 24.815 postos. Então, na parte que é estrutural da economia brasileira, a gente está perdendo muito emprego. E na parte da ponta, que é a venda de produtos, não necessariamente produtos produzidos pela indústria brasileira, nós tivemos um acréscimo de contratações. Então, tem uma grande distorção aí que não sobrevive a nenhuma avaliação mais crítica. Vou pegar um outro assunto aqui, que também é muito importante. O programa pode ficar um pouquinho longo, gente, mas é que são muitos temas, né? Vamos lá, pegar isso aqui. Vai, filho. No ano que vem, os consumidores vão pagar 20 bilhões de reais nas contas de luz para bancar subsídios no setor de energia. Apenas esses subsídios representam um aumento médio de 2,36% na taxa. Olha só, o governo Bolsonaro não disse que é contra subsídio. O subsídio, gente, eles sempre são uma forma de você injetar mais dinheiro nas empresas que eles querem privatizar para a empresa ser privatizada com lucro garantido, né? Mas vamos ver aqui na fala do William Bonner para onde seriam esses subsídios que querem roubar do povo brasileiro. Vamos lá. Tarifa. O governo usa o dinheiro para dar desconto a quem faz irrigação e para famílias de baixa renda, e ainda para subsidiar o óleo das termoelétricas que fornecem energia para Roraima. Olha que bonitinho. O governo vai roubar um pouco mais da gente aí, com subsídios da energia elétrica, segundo eles, para pagar óleo lá em Roraima. Por que a gente está pagando óleo em Roraima? Porque a nossa energia vinha da Venezuela a um custo muito mais baixo. Só que o governo é um governo ideológico, né? Então brigou com a Venezuela, obedece o governo americano fazendo bloqueios, e a gente não pode ter relações comerciais com a Venezuela. Então, ao invés de a gente comprar uma energia mais barata lá, que não precisaria de subsídio, o governo Bolsonaro, vai tungar a nossa conta de energia elétrica por conta da briga ou da visão míope que se tem nas relações exteriores. Eu fui ver no site do IDEC, porque é difícil você saber para onde são os subsídios, né? O governo usa 40% desses subsídios que nós vamos pagar para projetos de irrigação. Eu pergunto a vocês, é irrigação para o pequeno lavrador, o pequeno agricultor? Não. É para o agrobusiness, para as empresas que fazem grandes plantações de soja, milho, para exportação. Então você vai pagar uma conta de luz mais alta num setor que está demitindo pessoas porque está cada vez mais se mecanizando. A gente viu 19 mil vagas foram perdidas no setor de agropecuária, né? E essas pessoas vão ter uma lucratividade maior com seus negócios, são grandes multinacionais, grandes corporações, com o dinheirinho dos subsídios das empresas que o governo quer privatizar. Vamos lembrar que a energia elétrica no Brasil é uma das mais caras do mundo, mesmo a gente tendo a maior fonte de energias renováveis do planeta. A gente não precisa de usina atômica, a gente não precisa de usina de carvão, apenas residualmente. A gente tem usinas hidrelétricas que dão conta de produzir uma energia muito mais barata que outros países do mundo. No entanto,
não é à toa que querem pegar e privatizar a Eletrobras também, né? E no meio desse contexto todo, só para fechar, o Brasil continua entre os países mais endividados do mundo. O Banco Mundial está alertando que esse endividamento pode causar um colapso agora no próximo ano. E o Brasil é o país emergente com a maior dívida dentre todos os países. Você não é informado disso, você também não é informado que quando o governo está preparando o orçamento para 2020, quase metade do orçamento do dinheiro arrecadado do Brasil vai para pagar esses juros de dívida. E com relação a isso, Bolsonaro e Guedes não mexem um átomo, eles são super calminhos. Eles são muito valentes para enfrentar outras questões. O presidente Bolsonaro está batendo no peito dizendo que vai embarrear os 2 bilhões que seriam dados para toda a máquina partidária no nosso país para se fazer eleições no ano que vem para trocentos mil vereadores, prefeitos e por aí vai, né? No entanto, na calada da noite, 20 bilhões, ou seja, 10 vezes mais, serão tungados do povo brasileiro nas contas de energia elétrica. Isso merece apenas uma notinha no Jornal Nacional e nenhuma vírgula do presidente da República ou da área econômica. Gente, esses assuntos são importantes. Eu espero que aquele amigo bolsonarista que você tem, que ele não fique achando que esse tipo de situação vai beneficiar a ele ou que o governo está fazendo isso para desbancar comunistas, desbancar esquerdistas e petistas. Vamos tentar trazer alguma sanidade mental para essas pessoas que estão sendo enganadas por esse governo e que muitas pessoas já sabiam que ia fazer exatamente o que está fazendo. Gente, eu fico por aqui. Mande suas críticas, sugestões. Até o próximo vídeo. Tchau!